Pronto, estamos gravando. Boa tarde novamente a todas as pessoas que vêm participar, então, da segunda aula do nosso curso de extensão, Psicanálise, Teoria e Questões Filosóficas, curso promovido pela Universidade Federal de Lavras. Hoje temos um convidado, o professor João Cunha, que é professor do Departamento de Ciências Humanas, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, da UFLA. Professor João, ele é pesquisador do idealismo alemão, especialmente das obras de Kant e Fichte, e ele trabalha há muitos anos com a disciplina de filosofia antiga, sendo aí um grande conhecedor da cultura grega. Agradeço enormemente a sua colaboração, João. Estou animada aqui para assistir a sua aula. Desculpa, é que eu tenho que permitir aqui as pessoas entrarem, que ainda tem gente entrando, mas, ok, fico atenta. A aula do João, ela se chama, então, Marie Delcourt, Édipo, ou a Lenda do Conquistador. João, a palavra é sua, então... desculpa, mais uma coisinha antes de passar a palavra. Quero agradecer mais uma vez a Luana e a Karine, que são as bolsistas do curso e estão providenciando toda a parte da organização junto comigo e está funcionando super bem. Toda a questão da gravação, do calendário, dos convites, dos e-mails. Muito obrigada, Luana e Karine. Agora sim, João, a palavra está com você. Boa tarde, pessoal. É uma honra, assim, eu já começo assim, elogiando, acho que esse curso de extensão, a Léa está de parabéns, as alunas, mas principalmente a Léa, que organizou aí uma lista de convidados de alto nível, assim, um curso bastante interessante, enfim. Então, em primeiro lugar, uma honra enorme, né, estar junto desse time. E, claro, um prazer porque não estivesse gravando, eu confessaria a vocês que, na verdade, o que eu estudei de verdade foi cultura grega. Eu entrei no curso de filosofia para estudar a filosofia grega, em especial Platão, por circunstâncias mil, não só assim casuais, né? Eu fui levado a estudar, principalmente com a aposentadoria do professor José Cavalcante de Souza, mas fui levado a estudar filosofia alemã, Kant em particular, primeiramente. Então, não só por casualidade, mas também porque considero a obra de Kant um segundo marco aí no parquinho filosófico. Pois bem, mas sempre me dediquei à cultura grega, enfim, e não só por interesse assim, meio diletante, mas também profissionalmente trabalhei com filosofia grega nos N lugares onde já dei aula. Eu sou meio velho, já tenho os seus 30 anos de magistério, né? Então, pois bem, quando a Léa me propôs o tema, claro, um tema que me interessa, né? O Édipo, conheço muita coisa sempre, desde o primeiro ano de graduação, sempre me dediquei a isso, fui estudar grego, enfim, era o projeto original, mas fui procurar alguma coisa que tivesse um link com Freud e caiu nas minhas mãos um livro que me chamou a atenção. Inicialmente, não. Inicialmente, ele caiu nas minhas mãos, na verdade, porque o prefácio de 81, houve uma segunda edição por ocasião da morte da autora, né, Marie Delcourt, de um sujeito que trabalha psicanálise, depois a Léa pode falar dele para vocês, eu não conheço exatamente assim, o estatuto, enfim, de quem se trata, mas Konrad Stein. Ele faz um prefácio falando do Freud, e por isso o livro apareceu na minha pesquisa online, nos russos, né? Pois bem, e aí eu comecei a ler, e assim eu tenho uma certa antipatia por quem gosta de defender autores, sabe?
Então, quando eu começo a ver que o cara quer defender a todo custo um autor, seja ele, né, não é porque é Freud, mas qualquer autor, eu causa uma certa antipatia. E aí eu pulei para a primeira página do livro e li uma das coisas que mais me impressionaram. O livro original é de 44, ou seja, ele é anterior à Antropologia Estrutural do Lévi-Strauss, ele é uma obra ou seja, os marcos dos estudos de tradição religiosa e cultural não estavam estabelecidos, assim, digamos. É claro que havia estudos, né? Ela cita, inclusive, Fraser e tal, mas isso ainda era imiscuído por uma série de juízos morais, etc. Você não tinha uma metodologia mais rigorosa. Mas na primeira página eu li uma das coisas que mais me impressionaram. Em primeiro lugar, porque eu nunca tinha ouvido falar desta autora. E o que ela diz é simplesmente o seguinte: a minha premissa é que quando você tem uma narrativa mítica estabelecida, no caso aqui a do Édipo, ela é o resultado de um longo processo de acomodação narrativa a rituais muito mais arcaicos e isolados, ou seja, os personagens eles são posteriores aos eventos, aos atos, aos episódios. O que me causou excelente impressão, porque se nós considerarmos, por exemplo, a obra dos dois grandes épicos gregos, né, Sé e Ilíada, né, um dos maiores estudiosos da obra de Homero, se é que Homero existiu, enfim, é um sujeito chamado Baura. Homero eu estudei muito, e, exatamente, nós sabemos que os poemas homéricos eles são compilações posteriores de narrativas isoladas, de episódios isolados, e que ganharam corpo ao longo do tempo, ali um pouquinho antes ali do período clássico, e no período clássico ganharam substância na forma de um texto escrito em 24 cantos, né, 24, que corresponde às 24 letras do alfabeto grego. Pois bem, a hipótese dela me pareceu assim surpreendente, de 44, e, modéstia à parte, eu li bastante cultura grega, os clássicos, Vernon, etc., e nunca havia ouvido falar da Marie Delcourt. Depois fui fazer uma rápida pesquisa, tem uma atuação política impressionante junto ao feminismo, etc., mas eu escolhi essa perspectiva para apresentar o Édipo para vocês, para compartilhar o meu entusiasmo com essa descoberta tardia. Então, a autora ela é belga, escreve este livro em particular em francês, é extremamente um livro assim de extrema erudição, mas uma erudição perspicaz, não é erudição por erudição. Ela tem assim chaves que vão aparecendo ao longo do texto que são impressionantes, eu vou destacar algumas. Se chama, então, Marie Delcourt, Édipo, a lenda do conquistador, La Légende du Conquérant. Pois bem, ela, então, parte desta hipótese de que, vamos ficar no Édipo, o Édipo é um nome, né? A personagem é uma personagem que se consubstancia tardiamente. Ou seja, você tem um conjunto de rituais, os rituais vão se transformando, vão ganhando narrativas sobre esses rituais, você tem a conjunção dessas narrativas, e é muito tardiamente, ou seja, o último passo nesse processo, digamos, é que você tem a focalização numa personagem, né? Isso não vale só para o Édipo, ela tem outros livros, mas vale para o Édipo. E aí ela consegue, com isso, de uma maneira impressionante, explicar, digamos, certos conflitos narrativos que aparecem nas narrativas clássicas. Pois bem, eu paro um minuto antes de continuar aqui o enredo da Marie Delcourt para dizer o seguinte: os poetas trágicos estão ali por volta do século V, do período clássico,
Sófocles, que é o autor do Édipo Rei, é um deles, e os autores trágicos, eles recolhem narrativas míticas anteriores, do passado arcaico, e transpõem isso com bastante liberdade, diga-se de passagem. Bastante liberdade, na verdade, não é uma boa expressão, porque supõe assim uma espécie de original, né? Isso é uma coisa moderna. Numa cultura oral, você tem várias narrativas diferentes. Isso é um argumento, inclusive, dela. Os autores clássicos procedem por verossimilhança, eles vão juntando as narrativas de que dispõem, e quando tem lacuna, você inventa, e aí você precisa ser um Sófocles para inventar da maneira que ele inventa. Mas o fato é, então, que todas as tragédias, elas têm este perfil de construção. Elas laboram para o século V narrativas culturais, religiosas, que nós chamamos de mitológicas, de um passado arcaico. Tá? Pois bem, a hipótese da Marie Decoux. Então, bom, quando você pega os autores, e não só antes dela, diga-se de passagem, é comum você trabalhar com uma espécie de hipótese de tentar reconstruir textos em busca de uma espécie de, neste caso, um Édipo original, quer dizer, qual é a narrativa original, etc. A hipótese, como a hipótese dela é outra, ela parte dos ritos, não a questão do Édipo original é falsa. Uma falsa questão, porque, na verdade, o Édipo que chega, por exemplo, trabalhado, né, o Édipo que nós lemos na peça do Sófocles, ele é um amontoado de narrativas que o Sófocles está reunindo e rearranjando, inclusive. O grande ganho dessa chave de leitura é que, primeiro, você se livra dessa ideia que é indemonstrável, né? Quanto mais nós recuamos para o tempo, nós recuamos para uma cultura oral, e, portanto, os documentos são muito rarefeitos, né? Nós lidamos com documentos muito mais tardios do que o período que eles retratam. Então, o grau de incerteza aumenta consideravelmente, né? Então, há poucas demonstrações assim, positivas a se fazer sobre esse passado arcaico, mas, como ela diz numa belíssima passagem, mas nós podemos demonstrar o falso. Ou seja, nós podemos afastar ideias malucas, cristãs, morais, etc. E, particularmente, no caso do Édipo Rei, o que poderia parecer assim, um juízo pejorativo, né? O Sófocles, né, deu uma enrolada, né, juntou coisas, inventou outras, na verdade, ressalta a genialidade do poeta trágico. Eu vou destacar algumas dessas coisas. Mas, voltando, então, o fato é que ela não só vai essa ideia geral de que os poemas trágicos, né, as tragédias, elas são reconstituições de narrativas muito mais arcaicas, mas ela radicaliza a hipótese, ou inverte a hipótese, na verdade, de que essas narrativas são narrativas que são antecedidas por rituais e que a sua conjunção ela se dá antes do Sófocles, né? Mas do Ésquilo, na verdade, né? Os Sete contra Tebas, a primeira... Na verdade, a primeira aparição é em Homero, mas, enfim, no Sete contra Tebas é a primeira grande peça sobre essa personagem mítica, que é o Édipo, mas há conjunções de narrativas que recuam a rituais e os trágicos, seja o Ésquilo, seja o Sófocles, é o Sófocles que é o nosso foco aqui, ele faz uma conjunção própria ao século V. Né? E aí vai aparecer, eu espero mostrar para vocês, a genialidade do poeta trágico. Pois bem, mas essas narrativas, há várias teses aqui que eu vou simplesmente enunciar, porque elas exigiriam, assim, para a sua demonstração exigiria muito tempo, né? E são demonstrações muito técnicas, né? De análise de documentos, enfim, né? Mas, enfim, ela parte de 5 narrativas fundamentais. O livro está dividido em 4 capítulos, depois tem alguns apêndices, mas 4 capítulos, mas
esses 4 capítulos, cada um deles tem um núcleo narrativo específico, mas que podem ser desdobrados em outras partes, por isso ela fala em 5, depois eu explico melhor, por isso 5 narrativas e 4 capítulos. Mas dá para desdobrar isso de diferentes maneiras. Mas o fato, então, tinha determinados ritos que tinham um certo sentido cultural, religioso, político. Esses ritos, eles são legitimados com narrativas, são passados de geração a geração através de narrativas e assim por diante, são conjuntados de diferentes maneiras, e a última delas é a organização em torno de uma personagem, no nosso caso aqui, o Édipo. O Édipo bom, qual é a história do Édipo? A história do Sófocles é a história que começa com eu tive um professor, o Trajano Vieira, professor de grego, que dizia o grande romance policial, né? Na primeira página você sabe quem é o assassino e, no entanto, a obra te instiga até a última página, até a última linha. Pois bem, o Édipo, a gente já sabe, ele é o assassino incestuoso, mas há uma praga que se abate sobre Tebas e o Édipo quer saber quem é. Bom, e se sabe por uma consulta ao oráculo e tal, que na cidade há um assassino incestuoso. O Édipo, então, vamos saber que é esse assassino incestuoso, e a peça se desdobra a partir daí. As narrativas anteriores, que são já conjunções, são conjunções sobre a história de Laio, que era o pai dele, que ou por uma divindade, ou por um outro rei, como se diz, amaldiçoado. Aí há várias narrativas diferentes, a cultura oral tem isso, né? Ela tem uma oscilação, né? Quer dizer, como que nasceu Afrodite? Você tem umas meia dúzia que eu conheço de histórias. Então você não tem, né? E para eles, e veja, a gente que é moderno quer assim o original, né? Quer a palavra de Deus, mas assim, para eles isso não é relevante, né? Essa variação ela convive com um modo de vida, assim, convive com um modo de vida, é horrível, desculpa, mas enfim, ela faz parte de um modo de vida que não é o nosso, né? Eu faço um pequeno adendo assim, a um belíssimo livro. Eu tô ruim de nome, hein? Tá, merda, eu esqueci o nome. Bom, depois eu lembro o nome, mas enfim, sobre exatamente a constituição da ideia de alma como uma entidade, assim, como pessoa, né? Como a gente gosta, assim, uma alminha que vai ser salva, ou não, no meu caso, não, com uma identidade pessoal, etc. Nós devemos muito a Platão por isso. Mas a palavra psique existe em Homero, mas ela não designa nada disso, né? Então, dá para entender um pouco por que essa variação de narrativas não é um problema se você não tem nenhuma ideia de personalidade ao modo próprio do platonismo que nós herdamos, que os romanos herdaram e a gente por colonialismo. Pois bem, mas então há várias motivações, há várias narrativas sobre a motivação disso. Uma delas é o Laio, né, o pai do Édipo, seduz o filho de um outro rei, mas há variações inúmeras, né? É impressionante a quantidade de documentos. Eu conhecia uma ou duas. Aliás, destaco para vocês, nós temos... Desculpa, estou fazendo parênteses em cima de parênteses, mas está anotado. Eu vou voltar. Mas eu faço questão, né? Nós temos assim uma obra em português que é uma pérola, que é o Dicionário de Mitologia Grega do Junito Brandão, que é uma coisa assim impressionante, né? Então a gente que está, né, xingando aí, né, xingando não, enfim, a gente que não quer ser colonizado, né, nós temos uma obra assim realmente de alto calibre. Enfim, eu conheci ali uma ou duas histórias do Junito Brandão, mas a Marie Delcourt, ela apresenta vários outros documentos, etc. Mas o fato, então, é que, por alguma razão, não é o nosso ponto aqui, o Laio é amaldiçoado, o seu filho vai matá-lo e tal,
E aí o Laio, então, quando nasce o Édipo, bom, mata esse menino. Ele entrega um servo, um pastor, aí sempre há variações, tá? Tudo que eu falar, quando eu não disser que é variação, é porque eu esqueci, mas daí vem a história dos pés inchados, né? Uma das etimologias atribuídas ao nome Édipo, oidipós, em grego, é pés inchados, é uma etimologia que eu descobri meio ficcional, ela é própria do século V, mas, enfim, depois a gente volta a isso. O fato é que ele é pendurado, o servo não tem coragem de matar o bebê, acho plausível, ele pendura, bom, ele não tem coragem de matar, mas pendura a criança numa árvore, né? E aí passa lá um pastor e leva para outra cidade e tal, e numa taberna, a história é decidida, numa taberna, depois de adulto, alguém que conhece a história oracular, diz: você é o Édipo, você está condenado a matar o seu pai e ter relações incestuosas com a sua mãe. Como o Édipo acredita que ele é filho daqueles pais que são adotivos, ele foge de lá e encontra o seu verdadeiro pai no meio do caminho. Isso já é uma coisa assim brilhante do Sófocles, que eu vou explicar daqui a pouco por quê. Ele encontra o seu pai no meio do caminho, mata o pai, chega a Tebas, decifra o enigma da esfinge. Depois, se vocês quiserem detalhes, a gente conversa, tá? Porque eu quero ir ao argumento da Marie Delcourt. E decifra lá o enigma da esfinge, casa-se com a mãe, e, pois bem, a peça do Sófocles começa com ele, bom, tem uma praga, a praga divina é porque há um assassino incestuoso na cidade, vamos descobrir quem é, e é ele mesmo. Pois bem, essa construção narrativa do Sófocles, então, ela é uma conjunção de conjunções narrativas anteriores, por sua vez, na hipótese brilhante a gente fica falando Simone de Beauvoir, né, mas não fala Jean-Paul Sartre, né? Então é Delcourt, né? A Delcourt, ela tem uma hipótese brilhante de que há ritos originários em cada um desses eventos, o que explica certas disparidades. Veja, a primeira delas é denunciada por Aristóteles, eu li hoje de manhã. O Aristóteles diz, bom, os deuses demoraram 15 anos para castigar, porque o Édipo toma o poder, né, e depois de 15 anos os deuses resolvem jogar uma praga na cidade, porque havia um criminoso criminoso, né, um assassino, perdão, um assassino incestuoso na cidade. O assassino estava lá há 15 anos. E aí dá para perceber assim, essas disparidades, né? Eu estou dando só um exemplo, que reforçam. Né? Há vários argumentos textuais, inclusive, documentais, enfim, comparações de textos, análise do grego e tal, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, que dão substância, sim, subsidiam a tese da Delcourt, mas essas disparidades já nos chamam a atenção. A outra é que o Édipo ele tem as marcas, e não só as marcas não, ele tem as armas, né? Bom, ele derrota o Laio e ele fica com as armas do Laio. Né? Aí ele vai lá para Tebas, decifra o enigma, casa-se com Jocasta e demora 15 anos para Jocasta perceber que aquelas armas eram do marido. Quer dizer, essas incongruências. Mas elas são explicadas, pelo menos na hipótese aqui da Delcourt, na medida em que a sua origem de cada um desses eventos são rituais. E vejam, na medida em que o tempo passa, e nós estamos falando aqui de uma escala de tempo considerável, na medida em que o tempo passa, esses rituais eles perdem um sentido. A narrativa ela entra num espaço para dar sentido a alguma coisa que não faz parte mais da vida social. Né? E nós vamos ver isso daqui a pouco. Pois bem, essa é a hipótese geral. Bom, os autores, veja, o livro é 44, os autores, ela trabalha muito com autores alemães, por conta da filologia alemã, lá, né? O exemplo que vocês conhecem é o Nietzsche, né? Mas, enfim, a filologia alemã, os estudos helênicos,
na Alemanha são bastante desenvolvidos ali na virada do século, além, claro, né, do Partido Nazista achar que é grego e tal. Eu descobri esses dias que o Hitler paga uma expedição arqueológica para descobrir, como é que chama? A cidade mítica do Platão, Atlanta? Atlanta, né? Ele quer descobrir uma Atlanta ariana, enfim. Mas, para além disso, os estudos são bastante avançados, ela cita todos esses alemães, e cita aquilo que era o pensamento antropológico da época, em particular Fraser, Marcel Mauss, e eu vou citá-los daqui a pouco. Pois bem, mas então, essa hipótese, né, ela diz que vai partir de realidades religiosas. O termo realidades religiosas é eu acho um pouco pesado, mas, de todo modo, de práticas religiosas, né, não de uma espécie de história literária, né? Ou seja, a narrativa trágica ela é resultado de práticas religiosas, de rituais religiosos, que foram agregados em narrativas que chegaram à forma literária no período clássico, onde tem literatura. Então, veja como ela é razoável, né? Frente vis-à-vis, não só autores, né, desse quilate aí da virada do século, mas autores posteriores, né, muitos autores posteriores. Mas, pois bem, e aí há duas consequências dessa inversão, né, da hipótese da Delcourt, ou seja, partir de rituais que se passaram a narrativas e assim por diante, como eu já expliquei, e não de uma história literária, significa, então, eu já enunciei, ou seja, a pergunta pela narrativa original do Édipo perde a razão de ser, necessariamente ela é posterior, ela é um agregado posterior, a personagem é a unificação última dessas conjunções. Isso não só no caso do Édipo, ela mostra em vários outros casos, assim, de fato, é uma pessoa assim, impressionantemente erudita, porque hoje a gente tem Google, tem os russos, mas assim, em 44 não era brincadeira, assim, impressionante, um domínio de várias línguas. Em segundo lugar, né, essa segunda consequência também importante, é que, tradicionalmente, talvez até hoje, né, não sei, não vou falar até hoje para não... Mas, enfim, tradicionalmente você tem uma ideia, né, quer dizer, a chave, né, da origem dos mitos é uma espécie de transcrição antropomorfizada de espetáculos ou forças naturais, né? Essa é uma visão comum, que prevaleceu, acho que hoje em dia menos, mas até ali os anos 50, com certeza, né? E no momento que ela está escrevendo, é uma bomba, né? Ela está dizendo essa visão é anacrônica. Ela é anacrônica porque ela pressupõe unidades que você não pode pressupor numa cultura oral. E ela dá vários exemplos, e aí é isso, né, que eu dizia, é usar a erudição a favor assim, de uma perspicácia argumentativa, e diga-se de passagem, né, outra coisa que me impressiona, assim, ela não faz muito 9 horas para fazer a crítica, quer dizer, ela faz toda a reverência, né, a Fraser e tal, aos filólogos alemães, mas ela não tem muita cerimônia para dizer que está errado, né? Ela não fica assim de muita conversa, não. Ela diz está errado e pronto. E está errado, e nesse caso ela é taxativa. Olha, o que se diz sobre isso não pode estar certo, porque você é anacrônico, você está transpondo para uma cultura oral premissas que são incompatíveis com a tradição oral. Pois bem, essa digamos, são as premissas fundamentais. Quais são, então? Né? Quer dizer, os rituais propriamente, né, nós estamos aqui num nível arqueológico que recua absurdamente no tempo, então, assim, né, nós temos indícios arqueológicos, mas, né, ainda mais em 44, né, mas as narrativas sobre esses ritos nós temos. Né? E aí ela recolhe, de uma maneira homérica, para brincar com os termos, 4 ritos fundamentais caracterizam, e aí não só a cultura grega, ela dá exemplos hebraicos, indianos, enfim.
A bicha tinha uma erudição danada. Mas, primeiro, exposição do recém-nascido, combate contra o monstro, união com a mãe. Tem a luta contra o pai, mas nós vamos dizer que ele é um desdobramento da luta contra o monstro. Tá? O pai é um monstro para agradar o... Pois bem, o primeiro ato, né, quer dizer, o Laio, né, ele foi amaldiçoado por narrativas que eu não vou, né, senão a gente vai voltar ao Gênesis, vamos para frente. Né, mas, enfim, o Laio, sabendo da maldição, ele envia, então, né, pede ao vassalo lá, servo que mate o filho, o servo não mata, tal, mas essa exposição do recém-nascido é um tema que depois vai ser juntado. É um tema. Esse tema ele repercute em várias outras narrativas, e aí ela traça os paralelos. Pois bem, então, a primeira caracterização do Édipo como Oidipus, como pés inchados, faz parte de um ritual, que é o ritual de você isolar o recém-nascido. Isolar o recém-nascido ou, né, por... ou não. Fundamentalmente porque, em geral, se tratavam de recém-nascidos com alguma característica física, com alguma característica deficiente física. Isso era entendido na religiosidade, enfim, na cultura arcaica, como uma maldição divina. E a maldição, ela pega um indivíduo que é o bode expiatório, né? Ele é o sino do conjunto social. Então, você precisa isolá-lo. Mas, ao mesmo... sim, são dois, sim. Desculpa. O outro lado disso é o rito de iniciação do herói. Ou seja, se você quer ser rei, se você quer mandar, você tem que fazer um negócio difícil. Né? E há várias histórias sobre isso. O segundo é o combate com o monstro, que faz parte da tomada de poder, faz parte de uma disputa de poder, ou seja, quer dizer, você, para legitimar o poder, você tem que se destacar. Para se destacar, você tem uma iniciação dura, como essa, né? Ou no mar, né? Ou num caixote no meio do mar, ou na montanha, no caso do Édipo, na montanha, mas você precisa também lidar com uma força maior que você, né? Isso que que ela chama de combate contra o monstro. E o último elemento da peça é a união com a mãe, e eu já falei um monte, né? Deixa eu resumir. Olé, como é que está o tempo? Tá tranquilo, são 4h38. Você pode falar até umas 5, 5h10, como preferir, fique à vontade. Tá. Então, a união com a mãe é o elemento mais dissuante dos ritos arcaicos, porque ele é uma novidade, né? E aí nós vamos chegar lá. Então, o livro está dividido em 4 capítulos em torno dessas unidades, mas, como eu disse, essas unidades elas são elas podem ser distinguidas, separadas, enfim, porcionadas em núcleos temáticos separados, né? Um deles é a disputa com o rei, que se transforma no período clássico em luta com o pai. Pois bem, vamos lá para a criança exposta. Ela parte de uma citação do Marcel Mauss, né? Eu cito, traduzindo a tradução, eu não tive tempo de ver os originais, tá? Tradução dela, do Marcel Mauss, que diz o seguinte: puro e impuro não são elementos que se excluem, mas 2 aspectos da realidade religiosa, forças religiosas que podem se exercer ou para o bem ou para o mal. Daí está, claro, o Mauss está falando em termos assim, antropológicos mais gerais, ela aplica isso ao cenário grego,
E o grande elemento aí é você recorrer à língua, né? Não a língua, não a etimologia inventada do Heidegger, mas a uma etimologia de verdade, que é a ideia, foi muito explorada no século XX, que é a ideia de fármaco. Né? A ideia de fármaco é o remédio que é veneno. Isso foi muito explorado como a palavra. Né? A palavra do Gorgias é um fármaco, ela serve para o bem e serve para o mal. Então, a criança exposta, ela pode ser o mal, ou seja, ela pode ser o signo de um expurgo social, mas ela pode ser o bem. Agora, isso vai depender do quê? E aí os gregos são muito liberais, assim, vai depender da sua, do que você conseguir de empatia com os deuses, e é absolutamente aleatório. Né? Então, é um duplo processo. Vejam, não são situações, não são rituais necessariamente distintos, percebe? São situações que se mesclam com esse duplo aspecto aí de que fala um moço, né? Ou seja, se não der certo, ou seja, se nenhum deus te ajudar, você vai perder. Né? Isso para os gregos era muito claro, né? Sem os deuses você não faz nada. Então, se você tiver a empatia de uma divindade, vai dar certo, ou seja, você vai se transformar num herói e aquela exposição vai se transformar num processo de educação, né, de um ritual para você se tornar um herói. Se não der certo, você é a criança que foi expurgada para livrar a cidade de algum mal. Ora, então, a primeira unidade narrativa do Édipo é uma unidade compartilhada por diversas narrativas do período arcaico, são reunidas, né, em narrativas posteriores, inclusive pressupostas pela narrativa do Sófocles, da peça trágica do século V do Sófocles. Mas aí ela tenta, digamos, ela tenta desmontar, né, o que, em princípio, parece uma totalidade. Ela tenta mostrar que só pode ser fragmentário aquilo que vem de uma cultura fragmentária, que é próprio de uma cultura oral. O que me parece assim muito mais razoável do que tantos machinhos disseram antes, machões. Né? A segunda unidade, né, é a morte do pai. Né? Que, como eu disse, a luta com o monstro ela se desdobra em vários aspectos. Ela vai enfatizar a morte do pai porque ela quer xingar o Freud. No fundo, me parece que é isso. Quer dizer, xingar o Freud não. Ela quer se contrapor uma visão que ali na virada, início do século, é corrente, mas que, na verdade, constitui um anacronismo. O anacronismo está no fato de que, quer dizer, eu faço um resumo e depois essa página eu faço questão de ler, enfim, né, para dar elementos aí para o viés do curso aí, né, para a Léa poder falar, que é o seguinte, você tem um ritual arcaico, né, que o princípio de sucessão do poder é pela morte. Ou seja, o rei velho morre para o rei novo ascender. Não pode ter dois reis, não pode ter duas cabeças. E isso, vejam, se você pega as narrativas de Hesíodo, Hesíodo já está lá na frente, tá? A teogonia é isso. Né? Você tem uma sucessão de deuses, né, de filhos matando os pais para a tomada do poder. Isso aí simboliza e sintetiza num período já médio, né, esses rituais mais arcaicos, que era esse princípio de sucessão do poder, que é o princípio pela morte. Mas não necessariamente do pai. O princípio da sucessão por hereditariedade ele é um princípio posterior, já presente no Hesíodo, que está ali sétimo, né? Putz, agora não sei. Mas, enfim, é posterior. Ora, o interessante é que no Sófocles nós temos as duas coisas, né? Ou seja, nós temos um ritual lá na origem que foi transformado numa narrativa e que o Sófocles tem que fazer alguma coisa. O que ele faz? Ele faz aquilo que
O que um grego do século V entende, embora eles já estão ali vivendo no regime democrático, não tem mais o basileu, mas, quer dizer, tem o basileu, mas com uma função religiosa específica, não é o rei ao modo de Agamenon, Aquiles. Ele precisa adequar uma coisa a outra, e aí a morte por sucessão, que é a origem ritualística, se transforma na morte do pai. Né? E aí vem a passagem, essa passagem eu acho que é interessante ler, cadê? Ah, só um minutinho. Estava separado, mas eu abri tantas janelas, é uma bagunça. O ponto fundamental é o seguinte. Desculpa, a eu gente abri faz mais uma pausa para você encontrar, não tem problema. Não, está aqui, está aqui, está aqui. Achou? Achei. Ela está citando um desses autores, nesse caso em inglês, da tradição de helenistas, né? E aí ela faz uma crítica a esse autor, ela faz uma longa análise do argumento desse autor para chegar ao seguinte resultado. O problema da hipótese desse autor é que todo o argumento está fundado sobre a ideia de família. Agora eu vou fazendo uma tradução meia boca aqui para a gente conversar. Aí ela põe o parágrafo, que eu acho que ela escreveu o livro para isso. Freud, estou brincando, hein? Eu gosto de brincar. Quem não me conhece vai achar que é. Freud aplica um método tão diferente quanto possível àquele de Potter, uma vez dá lugar a estudar os episódios periféricos, etc. Enfim, né, ele né, vai para outro lugar em vista dos seus interesses, ela já comentou em um outro momento. Entretanto, ele parte do mesmo pressuposto, uma vez que admite, como demonstrado, que o nó primitivo dos contos ou narrativas é a luta de um pai contra seu filho. Para ele, os mitos advém de tendências mais profundas do homem, a saber, o amor da criança pela mãe, pelo pai, um sentimento ambivalente e tal. Pois bem, a lenda tebana, ela diz, ela que está dizendo, o Cliff, né, como é que chama isso? A pedra de toque, né? A pedra angular de sua teoria, sobre a qual eu voltarei lá no final do livro. Eu acho que ela força aí, né? Enfim, acho que não é bem isso, né? O Freud não depende do Édipo, né? O Édipo seria uma espécie de ilustração, depois a Léa explica para vocês. Mas o fato é, o ponto importante, deixa eu voltar aqui para vocês, peraí. O ponto importante é essa hipótese da família. E aí ela ela abusa da erudição, abusa, sim, no bom sentido, porque ela vai fazer questão de explorar isso, as máximas consequências, para mostrar como a noção de família, pelo menos essa, com papai, mamãe e filhinho, ela é uma noção necessariamente tardia, considerado o espectro temporal do qual nós estamos falando. Ora, portanto, a luta das narrativas que chegam para a última composição do Sófocles são as narrativas de luta de um princípio de disputa pelo poder, que é o princípio pela morte. Posteriormente, há um outro princípio que sucede esse ponto de vista sociopolítico, que é o princípio da hereditariedade. Ora, no Sófocles nós temos as duas coisas. Né? De um filho que sucede ao pai, matando. Né? Agora, se ele só matasse, não faria sentido para um grego do século V. Por quê? Porque esses rituais mais arcaicos, por incrível que pareça, a gente conhece melhor do que um grego do século V. Né? Esses rituais estavam não só perdidos, como não faziam sentido, né? Do ponto de vista
do que eles conseguiram enxergar como organização política. O máximo é Homero, ou seja, um princípio por hereditariedade. Pois bem, aí vem o casamento com a princesa. Há um tema aqui interessante, mas eu para não estourar o tempo, que ela mostra, assim, bom, como eu já disse, né, ela é muito perspicaz para dizer o seguinte: é muito difícil você demonstrar alguma coisa, mas você demonstra o que é falso. Mas ela levanta uma hipótese muito interessante de uma espécie de hereditariedade feminina na cultura grega e dá exemplos, eu vou citar só um, mas dá exemplos assim muito significativos. O mais impressionante deles, né, é o exemplo de Penélope, né, o símbolo da mulher, né, fiel, etc. Mas é o seguinte: quem decide com quem vai casar e quando vai casar é Penélope. Ela não sai da casa. E aí ela explora outras narrativas, tá? Mas essa, como ela está consubstanciada na época de Homero, ela tem peso, né? Tem peso cultural. E aí ela diz, bom, não dá para provar, mas tem uma pedra aí, né? Dessa transição por uma hereditariedade feminina que se transpõe para essa ideia de você conquistar a princesa. Mas para conquistar a princesa tem que fazer alguma coisa, né? Você precisa se distinguir, né? Senão a princesa não te enxerga, né? E aí as narrativas são muitas. Eu vou citar uma que dá origem a uma outra peça maravilhosa, que é o Jasão, né? O Jasão, ele precisa conquistar o poder. Aí o tio, né? O tio, em Shakespeare isso aparece muito lindamente, né? O tio sempre é um problema, né? O tio, ele está ali para atrapalhar a hereditariedade. Aí o tio, ele diz, tudo bem, mas você precisa mostrar que você pode. Ou seja, como é que se legitima o poder? Né? Porque essa ideia assim, de que você só tem uma disputa de legitimação pelo poder com o advento da democracia, ela é falsa. Né? Você tem mecanismos diferentes, né? Mas você precisa mostrar que você pode ter poder. Isso significa que você precisa ter quer dizer, a medida do seu poder é a medida que você consegue se distinguir, ganhar relevo frente aos outros. Ou seja, quanto maior a encrenca que você enfrentar, né, mais autorizado a exercer o poder você está. No caso do Édipo, decifrar lá o exemplo, o enigma da esfinge, mas no caso do Jasão, o tio é um sacana, né? Ele diz, vai lá na Cólquida, tipo, você sabe onde é o Cantão? Eu não sei, mas é tipo o nosso Cantão, sei lá, é longe, é longe. E não só vai lá, como você vai reconquistar, porque sempre, nunca é roubo, né? É reconquistar. Né? Então, reconquista o velo de ouro, que é um objeto mágico de poder, veja só, olha a encrenca. Então, você vai lá, reconquista, que é roubar, o velo de ouro, lá no cantão dos gregos, que é Cólquida, aí você volta, aí você pode governar. Ele chamou gente de peso, assim. Como é que é o nome grego? Hércules é o nome latino, né? Enfim, Hércules, que é a força. O Orfeu, cada um tem uma função. O Orfeu, pela música, né, que é muito bonito, né? Ele faz dormir as feras. Enfim, cada um tem. Mas só que é o seguinte: eles só conseguiram porque a Medeia se apaixonou por ele. Porque se ela não. A Medeia é a filha do rei lá da Cólquida. Se ela não se apaixonasse, eles não conseguiam. Isso vai dar origem à tragédia Medeia. Então, assim, a conquista do poder, que é a conquista da princesa, significa, aí essa hipótese assim, mas só hipótese assim, de uma espécie de hereditariedade feminina, a casa feminina e não masculina, que aparece e não aparece, né? Eu citei Penélope, mas ao mesmo tempo você tem lá as figuras masculinas-chave, Agamemnon, nos poemas homéricos, né? Agamemnon. Pois bem, mas então essa disputa é fundamental, né? Só que aí que está, né? Bom, e essa conquista, ela é uma conquista de um objeto sagrado. No caso do Jasão, o velo de ouro, mas há outros, né? Por exemplo, na Ilíada, né, o Patroclo, que é o amante, não é primo, viu? Hollywood diz que é primo, os caras são muito moralistas. Os gregos eram mais
o amante do Aquiles se veste com a armadura, com as armas do Aquiles. Isso lhe dá poder. Sim, na última vez, a Léa comentou, eu assisti depois o Filocteto, né? Quer dizer, as flechas do Filocteto onde conquistar Troia, quer dizer, então, essa investidura em objetos. Né? Então, a conquista do poder passa por você enfrentar um monstro, né? Monstro aí entre aspas, quer dizer, você enfrentar um grande desafio para a conquista da princesa, que, por sua vez, significa você conquistar o poder. Por isso, o título A Lenda do Conquistador. Para ela, o Édipo é a lenda política mais completa do mundo grego, porque ela dá conta desses diferentes aspectos da conquista pelo poder. Pois bem, aí veio o tema, né? Tudo isso acontece ali no Édipo, que o Sófocles vai juntando, né? Então, ele junta, mas vejam, o Édipo conquista as armas do pai, mas as armas não podem aparecer, porque senão o Jocasta ia saber que eram as armas do pai. Né? Então, a habilidade do poeta, a genialidade do poeta está exatamente em captar as narrativas que lhe interessam, ocultar outras e criar algumas coisas. E aí vem um dos temas mais controversos. Por quê? Na literatura, bom, é a união com a mãe. Por quê? Porque, assim, incesto, né, bom, eu estou reproduzindo um argumento dela, né, mas o argumento dela funciona ainda, isso está no Destrou e tal. Bom, nós não sabemos a origem do incesto, mas ele se espalha socialmente pelos exemplos sociais, né, antropológicos que nós conhecemos. Agora, não é porque em toda a sociedade há o tabu do incesto que incesto significa a mesma coisa para todas as sociedades. E ela vai dar vários exemplos no mundo grego, não só no mundo grego, mas principalmente no mundo grego, que é o que interessa aqui, onde o casamento, talvez seja um elemento aí para a Léa pensar, mas o casamento do pai com a filha é comum, mas da mãe com o filho, não. Isso é exceção. Né? Ora, quais são os elementos que o Sófocles podia buscar? Ele podia buscar alguns. Um desses elementos diz respeito ao Artemidoro de Éfeso. Né? Artemidoro de Éfeso é que escreveu a interpretação dos sonhos. Né? O Freud plagiou. A interpretação dos sonhos, e ele vai dizer, bom, da onde vem esse sonho maluco, né, de trepar com a mãe? É a ligação, a explicação do Artemidoro, na sua interpretação dos sonhos. É a ligação do homem, que é o elemento social e político, com a terra, que é o elemento produtivo. Aí ela dá alguns exemplos, mas eles são insuficientes. Agora, o Sófocles tem que dar um jeito nisso, porque é uma ideia, assim como o parricídio, o incesto é uma ideia que causa asco nos gregos do século V. Para os arcaicos, não, porque não tinha família, né? Você mata quem está no poder para você conquistar o poder, mas enfim. Pois bem, mas nos versos 977 seguintes, o Sófocles coloca na boca de Jocasta a afirmação para o Édipo. O Édipo está meio desesperadão, aí ela, meio mãe, meio mulher, né, que às vezes se confundem, diz: bom, muitos homens já sonharam com isso, meu filho. Meu filho é minha. Aquele que considera isso como sem importância, este mesmo é quem suporta a vida mais facilmente. Só um minutinho que aqui tem que pegar o... Ó. É bem abstrato, tá? São pronomes bem abstratos, mas aquele que é para o este, ou seja, aquele que em sendo
paralelo, né, em sendo fora do caminho, em sendo desvio, em sendo principal para o destino, ou seja, quem coloca isso fora do cerne, né, da rota, Rasta Tompion Ferry, enfrenta a vida com facilidade. Aí o Édipo. Brilhantes palavras. Calor. É tudo belíssimo. Belíssimo. Não fosse viva minha mãe. Como ela é viva, eu. Como é que diz? Estremeço. Embora belas palavras dizes. Pois bem, o Sófocles põe isso ali. Explicação que não é definitiva. Vejam, o título da peça é Édipo Tirano. Tá? Há várias narrativas, mas aí é de trás para frente. Tá? Narrativas inspiradas nos gregos, mas que reforçam a ideia de que esse tema tem a ver com o seguinte: como é que a gente mata um tirano de maneira legitimada? Né? Porque hoje a gente pode dizer, o cara é injusto, o cara é um facínora, né? Por quê? Porque a gente tem Constituição, quer dizer, deveria ter uma Constituição, né, um judiciário, etc. Mas ali não tem. Então eu preciso dar alguma razão. Né? Se vocês quiserem, eu vou dar esse exemplo porque o César, segundo o Políbio, Políbio, né? Políbio. Essa eu não anotei, vai ficar na minha memória e pode estar errado. Mas eu acho que é Políbio. César sonha, na noite em que ele resolve atravessar o Rubicão, ele sonha com a mãe. Ou seja, ele conquista o poder, né, um poder tirânico, um poder nefasto, sonhando com a mãe. Eu estou pegando um exemplo do César, mas há vários outros, e pela seguinte razão, né, no Shakespeare, no Júlio César do Shakespeare, isso aparece, aliás, no Marco Antônio, isso aparece assim brilhantemente. Quer dizer, eu preciso. Por que o Brutus dá a palavra ao Marco Antônio? Porque o Marco Antônio tem que falar, o povo está lá, ele precisa de uma razão pela qual se mata o tirano. Né? E aí ela vai reunindo essas narrativas para tentar mostrar que essa unidade temática ela entra num período já tardio, né, num período já da polis grega instituída. Por quê? Porque quando aparecem os tiranos, né, agora não é mais o Basileu, né, do período arcaico, né, mas é um tirano que avança sobre o poder, e aí essas narrativas têm a ver com isso. E tem a ver com isso, voltando aqui à fala Jocasta, né, que diz a Delcourt que é uma ironia trágica, e agora eu vou ressaltar o brilhantismo do poeta. Né? Por quê? Jocasta, ela não crê nos oráculos, quer dizer, não crê, ela dá pouca, ela não é assim, né, católica de missa todo domingo e tal, não se confessa. Né? Por quê? Porque ela os acusa de obscuridade, desde o início da peça, inclusive. Né? Quando o adivinho cego, desculpa. O Tiresias. Tiresias, obrigado. O Tiresias diz que o oráculo disse que é melhor parar com essa conversa, porque, enfim. Mas ela vai acusando de grande. Então, mas ela se utiliza de uma expressão oracular, que é esse sonho analisado lá pela Artemidoro. Quer dizer, ela, personagem do Sófocles, né, se utiliza dessa expressão para tranquilizar o filho e o marido. Né? E ela pretende afastar com isso, na interpretação brilhante do Delcourt, e aqui, no caso, a interpretação da genialidade do Sófocles, que ela
mobilizando isso, por quê? Porque o que vem junto com o sonho com a mãe e o poder? A morte. Eu dei o exemplo do César, mas há outros. Ela quer afastar isso. Vejam. Então, ela diz, quem não leva isso muito a sério, leva a vida melhor. Ora, mas o Édipo, o público de Sófocles sabe, né? E o Édipo também, por isso aquela resposta, são palavras belas. Mas a minha mãe é viva. Quando a conquista do poder se vincula a uma união com a mãe em sonho, isso diz respeito, digamos, a uma conquista do poder que pode passar barato, ou seja, ela pode resultar em alguma coisa que não seja nefasta. Mas como, no caso do Édipo, ela é real, ela resulta em algo nefasto, que é isso que ele diz como resposta. E isso tudo é a construção que o Sófocles tem de fazer em cima de um elemento que não existia, porque simplesmente não tinha família. Era só conquistar a princesa. Tudo bem, tem que vencer uma esfinge, tem que ir para a Cópida, mas era só conquistar a princesa. Pelo menos em quem vive no século V, esse destino é trágico. É isso que é o poeta. Né? Para concluir, agora acabo, já 5:05, voltando ao começo, eu só pretendi, agora eu vou ler, me dê licença, eu só pretendi, o resto eu não li, porque senão a gente ia ficar até umas 10 da noite, eu só pretendi compartilhar com vocês um dos livros, talvez o livro mais brilhante que eu já li, não apenas sobre Édipo, mas sobre as narrativas míticas gregas. Modéstia à parte, sendo um conhecedor do assunto de longa data e apaixonado à busca, senti como obrigação de ofício, responsabilidade civil e dever moral, moral no sentido daquela formulação do imperativo categórico de respeito pela humanidade. Pôr em evidência mais um dos silenciamentos, cuja razão de ser é absolutamente extrafilosófica e, sobremaneira, não deixa de ser uma lenda do conquistador. Muito obrigado. É uma aula muito rica. Muito obrigada, João. Belo trabalho. Pessoal, eu vou interromper a gravação agora para que possamos passar para o debate. Agradeço mais uma vez, João, em nome de toda a equipe do curso. Imagina. Prazer.